Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Egípcio Avançado. A gente vai hoje para a aula 6 e esperamos que vocês estejam corajosos ainda nos exercícios. Isso aí, eu já passo para o Ronaldo. Bom, então nós vamos hoje trabalhar com o pseudo-particípio, né, o estativo. Já não é exatamente uma forma do CGMF conjugada. Tem ali umas terminaçõezinhas que funcionam como uma conjugação, mas nós já estamos mesmo entrando numa segunda etapa desse curso do sistema verbal, tá bem? Essa é a nossa sexta aula, estativo, também chamado pseudo-particípio. Para quem acompanha essas aulas com o auxílio da gramática, páginas 459 a 473. Bem? Então vamos lá. Bom, o estativo, ele informa o estado do sujeito no momento em que um discurso é feito. Ele é uma forma verbal não marcada com relação ao tempo. Tá bem? Não se confere qualquer informação sobre presente, passado ou futuro. Ele pode ser empregado como um epíteto, ou seja, como um adjetivo secundário. Nesse caso, é uma construção de conteúdo adverbial. E essa construção, ela não é exatamente um verbo, mas ela é uma versão daquele verbo. Tá bem? Não sei se vocês vão se lembrar agora, mas quando eu dou a minha aula sobre adjetivos, eu falo sobre adjetivos secundários, né? Esses são os adjetivos secundários. São adjetivos que derivam de formas verbais, de radicais verbais. Então, finalmente, vamos falar dos adjetivos secundários, tá bem? E o estativo também manifesta o resultado de uma ação, tá bem? Nesse ponto, ele é muito semelhante ao aspecto perfeito das línguas semíticas, que, via de regra, são tratadas como um particípio verbal. Daí o termo, né, pseudo-particípio. Bom, as terminações do estativo, né? O estativo, ele possui uma terminaçãozinha após o radical. Ele, como forma verbal, ele converte radicais verbais em frases completas. Então, essas terminações vão ser acopladas ao radical, né? O radical mais terminação. Essa terminação funciona como uma conjugação, daí ela ser chamada por alguns autores de conjugação antiga, né? A terminação do estativo substitui uma flexão pronominal, ou seja, ela indica o sujeito daquela forma verbal, tá bem? Então nós temos aqui um paradigma, né, um segem do estativo. Nós temos o radical segem mais qui para a primeira pessoa, sou, fui, era, serei, ouvido. Uma terminação ti para tu e ela, né? Segem ti, tu és, foste ouvido, ou ela é, ela foi ou será ouvido. Segem ku, perdão, segem mu, ele é, foi ou será ouvido. Depois nós temos segem win para nós, segem tuin para vós e segem mu novamente aparece para eles, elas, tá bem? Então não são pronomes sufixais, são terminações, tá bem? Então, como trabalhar com o estativo, né? Como traduzir o estativo? Temos que lembrar do verbo e pensar em qual será o estado provocado pelo resultado daquela ação. Qual será o efeito sugerido por aquela ação? Então, por exemplo, o infinitivo, que é o nome da ação, né? Acabar. O estativo seria estar acabado, estar concluído, estar terminado, né? O verbo chegar, o estativo seria estar aqui, ou seja, a ação já chegou ao fim, logo ele já chegou, ele já está aqui. O verbo ir, qual seria o estado provocado pelo resultado de ir? É estar lá.
né? Lá onde? Não interessa. Ele foi e ele chegou. Já está lá, né? Levantar. Estativo. Estar de pé. Morrer. Estar morto. O verbo saber ou conhecer. Estar ciente. Estar informado. Ou saber, conhecer, né? Já detém o conhecimento. Jamais no sentido de ser famoso, ou ser renovado, renomado, ou ser conhecido. Tá bem? Tornar-se ou transformar-se. O estativo é ser ou estar, né? O processo de transformação já chegou ao fim e ele já é ou já está aquilo que o processo de transformação pretendia. Vir, estar aqui, né? Ele já veio, já está cá. Viver, estar vivo. E um verbo completar, inteirar, juntar, reunir, reconciliar, tem como estativo estar inteiro, estar completo. Tá bem? É mesmo um exercício de imaginação, né? Buscar um diálogo com a ação do verbo e pensar em qual é o estado provocado pelo seu resultado. Tá bem? Se quiserem chamar isso de resultativo, também funciona. Bom, existe aqui também um fenômeno chamado construção pseudo-verbal. Nós já falamos dessa relação algumas vezes ao longo do curso de introdução e do curso avançado. Uma construção pseudo-verbal aqui é uma relação de sujeito mais estativo, tá bem? É uma frase de conteúdo adverbial. Ela é tratada como predicado adverbial ligado a uma oração principal. Então nós temos aqui, né, um sujeito nominal, que pode ser um substantivo ou uma frase inteira. Temos aqui a frase, né, interjeição aqui, né, a terra preenchida com semelhantes dele, né? Qual é o sujeito aqui? A terra. Se a terra fosse repleta de homens como ele. Então, a terra repleta com semelhantes dele, a frase. Então, nós temos uma frase pseudo-verbal, uma construção pseudo-verbal, que é sujeito, aqui, terra, mais estativo. E o sujeito pronominal, não? Ou é um pronome dependente, ou é you mais um sufixo pronominal. Então temos aqui, veja, né, a partícula, que é igual a zero. Veja, eu, né, que é o pronome dependente, é o nosso objeto direto, eu, e qui, o estativo do verbo chegar. E qui, eu estou aqui, né? Veja, eu estou aqui, eis-me aqui. Temos mais uma construção pseudo-verbal de sujeito, aqui um sujeito pronominal, é o we, mais estativo. Vocês veem aqui, o estativo tem a sua terminação pronominal, a sua terminação de estativo, que informa o pronome eu. Aqui em cima não está marcado. E nós temos aqui o sujeito diretamente ligado ao estativo. Existe também, em pouquíssimas situações, um emprego do estativo em uma frase independente, né? Nesse caso, é um recurso literário para expressar admiração ou surpresa, e normalmente nós precisamos recorrer a partículas para fazer a nossa tradução. Então nós temos aqui o verbo no estativo, redi, qui, e a frase, né? Redi qui está aqui, mais objeto indireto e advérbio. Então nós temos aqui, eu fui dado, redi qui, para, preposição R, a casa, per, de um filho do rei, Sanezut. Ponto. Shepesu, tesouros, in mef, tesouros lá. Então,
trabalhando a frase, nós temos: eu fui instalado na casa de um príncipe e havia lá muitos tesouros. Então, para criarmos a ideia de surpresa e admiração, nós traduzimos a frase na sua versão final: eu fui até mesmo instalado numa casa digna de um príncipe, havendo ali, ou havendo lá, muitos tesouros. O estativo também pode ser usado na construção de formulários de exaltação. São construções no estativo e normalmente elas estão abreviadas e elas fazem a ideia de desejo, né, de esperança, né? Isso pode ser visto no formulário VPS, né? Vida, prosperidade, saúde, que se nós tratarmos como um estativo, vira que ele viva, que ele esteja sempre próspero e que ele esteja sempre saudável, né? E essa fórmula normalmente é abreviada VPS, também. E também temos a fórmula que fulano viva, né, eternamente como Ra. Temos um nome qualquer, né, normalmente no masculino, Netcher Nefer, né, o Deus perfeito, Keper Kara, o nome do faraó, e depois a fórmula Ankh, que viva, né, que ele viva, Anku, que ele viva, essa é a terminação do estativo, Dit, eternamente, que ele viva eternamente. Se for o nome no feminino, nós temos Sat Nesut, né, a princesa, depois o nome próprio, Neferu Ha, e aí que viva, mais uma terminação feminina do estativo, que ela viva, Ankh Ti, que ela viva. O estativo como epíteto, né, o nosso adjetivo secundário, ele é colocado após um substantivo, ou substantivo composto, ou numa frase nominal, e vai se comportar como qualquer adjetivo que nós estudamos na lição sobre adjetivos. Bem, então, temos aqui uma frase. Bennett é a harpa. Shepset é o adjetivo preciosa. Bhakti significa o estativo do verbo trabalhar, é estar trabalhado. No caso, estar trabalhada. É uma concordância com a palavra, o nome, que está aqui no substantivo feminino. O primeiro adjetivo concorda em gênero e número com o nome. O segundo adjetivo, a mesma coisa, né? Bhakti, trabalhada em, né? Essa corujinha aqui, trabalhada em, e aí vem os metais: prata, ouro, lápis lazuli e turquesa. Né? Red, prata. Nebu, ouro. Keseb, lápis lazuli. E Mefkat, turquesa. E aqui em azul mais escuro, o nosso estativo sendo usado como um adjetivo secundário. Temos aqui uma frase no estativo também. Na oração principal nós temos Gem NF, ele encontrou. Su, ele encontrou, mais su, o objeto direto, ele. Ele encontrou-o. Na oração principal nós temos o Segem NF, né, o Gem NF, verbo mais sujeito, mais o objeto direto. Ele encontrou-o. E agora o predicado está no estativo. O predicado adverbial diz: ele estava deitado sobre uma esteira. Está aqui marcado em vermelho. Seger é o verbo estar deitado. O é a nossa terminação do estativo, que não foi marcada. É o sujeito do estativo. Tá bem? Her tema, sobre uma esteira. Sobre her,
tema, esteira. Todo esse conteúdo aqui é um advérbio. E o nosso estativo, a nossa frase que corresponde ao complemento adverbial, está organizada assim. Verbo, sed, mais o sujeito, que é a terminação do estativo, mais o advérbio. Tá bem? Agora vamos estudar apenas essa frase que está como nosso predicado. Tá bem? O predicado adverbial. Temos aqui um su, que é um pronome dependente, e logo a seguir nós temos uma forma no estativo. Então, esse su da oração principal será o sujeito da nossa construção pseudoverbal. Temos aqui sujeito mais estativo é igual à construção pseudoverbal, ou seja, é um predicado que está que consiste de um predicado adverbial, uma frase adverbial. Su, o sujeito, que ele é ao mesmo tempo objeto direto da frase principal e sujeito da forma estativa. Seder o, ele está deitado. Hertema, complemento adverbial. Reparem que hertema, sobre uma esteira, é o objeto indireto de seder. E, ao mesmo tempo, isso acumula funções de advérbio. O que acontece aqui na frase? Gem-nf é ele encontrou, né? A frase perde um pouco de sentido porque em português eu diria ele encontrou ele. Ele encontrou ele é algo estranho, não faz sentido. Também daí a utilização de um pronome dependente. Então ele encontrou, por exemplo, João encontrou José. José estava deitado sobre uma esteira. Tá bem? Isso é uma maneira de fazer qualquer ambiguidade desaparecer. Caso contrário, nós não saberíamos se João estava deitado e viu José passar ou se era José que estava deitado na esteira. Tá bem? Então, o nosso sujeito da oração principal é aqui o pronome F. E todo o resto é o predicado adverbial. Tá bem? É uma construção pseudoverbal. Então temos aqui verbo, sujeito e advérbio, no caso da oração principal, e sujeito, verbo e advérbio, se nós reconhecemos aqui o su como uma construção pseudoverbal, o início de uma construção pseudoverbal. Temos então, continuando com essa frase, su mais verbo no estativo mais a terminação do estativo, que no caso não está presente, né? Está subentendido. Então, aqui nós temos a relação sujeito mais estativo. Toda essa parte aqui, entre chaves, é a construção pseudoverbal, tá bem? É o sujeito mais o estativo, que é o nosso predicado verbal. Então é isso. Obrigada, Ronaldo, e até a próxima aula, pessoal. Até a próxima.